Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 15 de abril de 2026. Nesse horário das 19h40, né? Hoje com 19h45, nós estudamos esta obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 8, Boas Obras. Hoje nós vamos começar estudando o seguinte item. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Antes de começar, eu queria pedir ao nosso irmão Alberto para fazer a nossa prece de abertura. Alberto, por favor, meu amigo. Bueno, estejamos a dar continuidade ao nosso ciclo de estudos e agradecidos estamos pela oportunidade de nos aprofundarmos na mensagem de Jesus, o Sermão do Monte, que sejamos inspirados por esta espiritualidade amiga e que possamos, então, penetrar nos ensinamentos do Mestre Jesus, para que assim possamos tirar os ensinamentos morais necessários para as nossas conquistas morais. Que possamos, então, com as bênçãos do Senhor, dar abertura a esse estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu queria pedir a vocês, eu não sei nem se vai dar tempo, né? Que hoje talvez a gente tenha que terminar um pouquinho mais cedo, mas quem tiver aí o livro Palavras de Vida Eterna e puder deixar aí pertinho, tá? Pode ser que a gente use, pode ser que a gente não use, tá? Mas se der, deixa aí. Então vamos lá. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E o Cláudio Fajardo começa assim: mas quando tu deres esmola. Vamos lembrar que a palavra esmola, para os hebreus, para o povo judeu, né, também, não tem o mesmo sentido que a palavra esmola para nós. Para eles, esmola quer dizer a tua obra, é a obra própria do justo. Isso é o que significava a palavra esmola para eles. A tua obra, obra própria do justo. Para nós, aqui do Ocidente, esmola é o quê? É aquela moedinha que você dá, né? A pessoa passou por você, esticou a mão, você toma, dá lá R$ 1, R$ 2, dá umas moedinhas. Isso é esmola. Isso é esmola. Mas para esse povo, o povo hebreu, né, para o judeu, esmola quer dizer a tua boa obra. Então, a obra própria dos mas quando tu der esmola? Quando você fizer a tua boa obra. Olha como o sentido é diferente. Né? Bastante diferente de esmola, né? A nossa obra de fazer é que possa ajudar alguém. É esse o sentido. É esse o sentido que eles dão. A tua boa obra. Então, ele diz aqui: pouco sabemos sobre o princípio das coisas. Informam-nos os espíritos, codificadores do espiritismo, que fomos criados simples e ignorantes. Isso está lá na questão 115. Da mesma forma, questão 115 de O Livro dos Espíritos. Da mesma forma, os primeiros movimentos do livro Gênesis, de Moisés, ele está falando agora se referindo ao Pentateuco mosaico, que o primeiro livro foi Gênesis, o segundo foi o Êxodo, né? É o Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números e o quinto é Deuteronômio, né?
Porque nós temos o Pentateuco mosaico, aqueles 5 livros que dizem, né? Diz a tradição, que foram escritos por Moisés, enquanto eles estavam. Assim que eles saíram do Egito, né? E ficaram 40 anos no deserto, e nós temos o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco de Kardec, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Tá? Então, são 2 Pentateucos diferentes. Então, isso aqui. Da mesma forma, os primeiros movimentos do livro Gênesis, que é o primeiro livro escrito por Moisés, assevera-nos que a terra era sem forma e vazia. Está lá, né, no livro Gênesis, quando Deus criou o mundo, né? Deus criou a terra era sem forma, era sem vazia. Aí primeiro foi criado isso, depois foi criado aquilo. E havia trevas sobre a face do abismo. Isso está no livro Gênesis, da Bíblia, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 2. Este texto das Escrituras vem confirmar o que disseram os orientadores de Kardec, alargando o entendimento. Podemos entender esta terra como sendo nós mesmos a necessitarmos de cultivo e preparo. Sem forma e vazia, representando algo a ser edificado. Simples. Tenta fazer uma comparação. Né? Eu vou pegar até aqui a minha Bíblia, só para a gente fazer uma. Olha que coisa interessante. Vou pegar aqui a minha Bíblia, essa minha Bíblia é muito antiga. Eu comprei essa Bíblia em 1980. É 1980. Então, ela já tem seus 20, 46 anos, né? Ela me acompanha onde eu vou. Então, está aqui. No princípio, Gênesis, capítulo 1, comecei no versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: a terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele diz aqui: olha só. Da mesma forma, os primeiros movimentos do livro Gênesis de Moisés asseveram-nos que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Este texto das Escrituras vem confirmar o que disseram os orientadores de Kardec. Alargando o entendimento, podemos entender esta terra como sendo nós mesmos a necessitarmos de cultivo e preparo, sem forma e vazia, representando algo a ser edificado, simples, conforme referencia os espíritos, e as terras, e as trevas sobre a face do abismo, designando a nossa ignorância inicial. Aí eu vou pegar aqui o meu livro dos espíritos. Questão 115. Olha a analogia, olha a comparação. Deus, questão 115, pergunta de Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Então, olha o que ele diz aqui. A terra, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Na Bíblia, a palavra terra está com letra minúscula. Não se refere ao planeta. Não se refere ao planeta. Terra com letra minúscula é o solo. Concordam? É o solo. Terra com letra maiúscula é o planeta. Então, aqui ele fala: no início, Deus criou. Na Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui, Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Então, nós podemos entender esta terra com letra minúscula, que está no livro A Gênesis, como sendo nós mesmos. No início, Deus criou a terra. Deus criou todos os espíritos.
E nós necessitávamos de quê? De cultivo e preparo. Sem forma e vazia, simples e ignorante. Simples. Quando o espírito é criado, é como se fosse, usa-se esse termo, né? Mas na realidade ninguém tem ideia de como é o espírito, o princípio espiritual quando é criado. Mas a gente chama de mônada celeste. Não é assim que a gente chama? Mônada celeste. Então, tem uma forma, sem uma forma, muito simples. É ignorante, querendo dizer, e as trevas sobre a face do abismo, designando a nossa ignorância inicial. Não tinha-se nenhum conhecimento. Não havia conhecimento. Percebeu a comparação? Então, olha aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra. Ele compara a terra à mônada celeste. Sem forma, é uma mônada, né? Seria como uma célula, poderíamos dizer assim. Mas, como não tem uma forma, a gente chama de uma mônada, quase como uma célula, sem a forma. Simples, simples, ignorante. Totalmente no escuro, sem nada saber. Não é assim que às vezes a gente fala com as pessoas? Nossa, tá tudo no escuro, não sabe nada. Então ele vai dizer aqui, precisando ser edificado. Olha o que diz da 115. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Essa terra, como ele diz aqui, né? É sem forma e vazia, representa algo que precisava ser edificado. Não tinha conhecimento de nada. Depois ele vai dizer: se desta forma foi o início, o fim já o sabemos. O fim já sabemos. A perfeição consubstanciada na união do amor e da sabedoria. A perfeição é isso. O que é o espírito puro? É um espírito pleno de amor, certo? E pleno de sabedoria. Pleno de amor e pleno de sabedoria. Deixa eu pegar um livro aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Só um minutinho. Então, espírito pleno de amor e pleno de sabedoria. Eu quero ver aqui uma coisa que eu estava estudando. Sobre isso. Só tem que vir aqui confirmar o livro. Gente, que é tanta coisa que eu me lembrei agora e O Rose, o legal do teu estudo é que você vai aqui, vai ali, vai juntando as peças. sim, 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 eu vou juntando as pressas
E às vezes eu fico. É tanta coisa, é tanta informação. Para montar um quebra-cabeça, às vezes chega a determinado momento e confunde a gente. E não é só uma obra que fala sobre isso. Ah, está aqui. É no livro O Evangelho de João, volume 1, de Haroldo Dutra Dias, tá? Ele fala aqui, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 14, ele vai falar sobre Jesus. Ele vai dizer assim, é, sobre os Messias, né? Porque é o que ele falou aqui. Deixa eu achar o livro. O livro está aqui embaixo de um monte de coisa. Que ele diz assim, né? Se dessa forma foi o início, o fim já sabemos, a perfeição, consubstanciada na união do amor e da sabedoria. Aí aqui, falando de Jesus, o Haroldo Dutra Dias, nesse capítulo 14, ele vai falar sobre os Messias. Quem são os Messias? Os Messias não é apenas Jesus, tá? E os Messias não são apenas Jesus. Os Messias, na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, está dito assim: os Messias do Espiritismo, ao lado de Deus, estão numerosos. Então, não é um só, não é um só. Espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Foi o que Cláudio Fajardo falou aqui. O fim, o nosso fim da nossa peregrinação, porque esse capítulo 14 do livro do Haroldo Dutra Dias tem o nome de A Peregrinação. Então, ele vai falar da peregrinação de cada um de nós. Nós somos criados simples e ignorantes. E como disse aqui no Livro dos Espíritos, que eu tenho que achar, que está aqui embaixo, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Se Deus nos dá uma missão, é porque nós temos o quê? Uma peregrinação a fazer. Concordam? Com essa peregrinação, nessa peregrinação, nós vamos realizar a nossa missão. E essa missão tem o fim de nos esclarecer, porque fomos criados ignorantes, e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Quem é esse si? É Deus. Então, o Haroldo vai dizer daqui: esses messias espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, pois existem numerosos cristãos. Nós, habitantes do planeta Terra, conhecemos apenas um, Jesus, não é verdade? Mas são vários que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Os cristos sabem coisas que muitos espíritos não sabem. E são eles os executores da vontade divina. É isso, é essa missão que Deus nos deu quando iniciamos a nossa peregrinação, desde espíritos simples e ignorantes. É nos tornarmos cristãos, para podermos ser executores da vontade divina. E ele diz aqui: Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola. São as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos.
Então, dentre os cristos, Deus escolhe os seus messias para encarnarem e ajudarem a humanidade a evoluir. Foi por essa razão que Jesus esteve entre nós. E, assim, há o Cristo do determinado planeta. Há o Cristo que responde pelo sistema solar, ao Cristo do conjunto de determinados sistemas. O Cristo que opera em determinada região da galáxia não tem fim. Não tem fim. E aqui ele vai falar do Brasil, para aqueles que acreditam. Ele diz: Ismael é o anjo responsável pelo Brasil. Porque cada país tem um espírito que é responsável por ele. Esse espírito ainda não é um Cristo. Ainda não é um Cristo. É um espírito superior. Então, Ismael é o espírito responsável pelo Brasil. Superior a Ismael, existe outro espírito puro que cuida dos continentes. É diferente, não é? Então, nós temos Ismael, que é um espírito responsável pelo Brasil. E temos outro superior a ele, que já é o espírito puro, que cuida dos continentes. Na sequência, vem Jesus, que responde pela gestão planetária, Terra, superior a Jesus, ao governador do sistema solar, que são 8 planetas. E assim vai. Depois vem aquele Cristo responsável pelos sistemas, milhões de espíritos puros, que a pessoa vai dizer, como milhões? Gente, Jesus, o que Jesus falou sobre Deus? Meu pai trabalha até hoje. Há quanto tempo Deus cria? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas Jesus falou: meu pai trabalha até hoje. Então, quantos espíritos já foram criados? Quantos já se tornaram Cristos? Inúmeros. Então, ele diz aqui: milhões de espíritos puros, de diversos níveis, trabalham ao lado de Jesus. A criação da fauna e da flora não é de autoria exclusiva de Jesus. Ele também não desenhou, entre aspas, sozinho, os aspectos da geologia da Terra. Ele tem várias equipes formadas por outros espíritos puros que o assessoram. E saber que há pessoas que realmente acreditam que vão obter o nome de todos esses serafins, querubins, arcanjos, anjos e Cristo anotado em um papel. Isso é impossível. Isso é impossível. Depois ele diz aqui: os messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Por isso que ele diz aqui, que na questão 115 do Livro dos Espíritos, a cada um deu determinada missão, cada um de nós, no início da nossa peregrinação, com o fim de esclarecer, de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição que eles encontram a pura e eterna felicidade. Fala, Alberto. Esses messias, né, espíritos puros, que vieram aqui para alavancar o planeta, é o que no hinduísmo eles chamam de avatar. E Sim. aqui no Google está dizendo o que é um avatar segundo a Bíblia. Qualquer espírito que ocupe um corpo de carne, representando assim uma manifestação divina na Terra. Então é um Então, ser puro que vejo. É o Cristo, o Buda,
Krishna e Parou vários aqui. outros que vieram para nos auxiliar com a palavra divina. Exatamente. Então ele diz aqui, né, que eles chegaram à perfeição, que foi o que está no Livro dos Espíritos. Eles vão trabalhar em busca dessa perfeição para se aproximarem de Deus. Não está aqui, Jesus? Deus, aqui está no Livro dos Espíritos. Para chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Tá? Então, ele vai dizer aqui que eles são infalíveis e estão acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Porque pode ser que algum precise encarnar. Depois ele diz, mesmo encarnados, olha o caso de Jesus, eles são infalíveis e não estão sujeitos à fraqueza humana. Admitido nos conselhos do Altíssimo, órgãos coletivos, Assembleia, recebem diretamente sua palavra, palavra de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Os Cristos se comunicam diretamente com Deus, não tem mais intermediários. São eles que cumprem a vontade divina, a palavra divina. Então, quando falamos de Jesus, nós nos referimos a um ser que se comunica diretamente com o Altíssimo. Ele recebe ordens diretas de Deus. Ele transmite a palavra divina, a vontade divina, e ele executa a vontade divina. Nós não temos condição intelectual de entender Jesus. É o mesmo que pedir uma criança de 2 anos de idade para explicar a vida de um médico. Nós não estamos aptos a conhecer todos os atributos de Jesus. Não é falta de informação, é ausência de capacidade intelectiva para compreender o espírito dessa categoria. Verdadeiros representantes da divindade, os Cristos, representam Deus, da qual tem o pensamento. Eles captam o pensamento de Deus. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus Messias. É entre os Cristos que Deus escolhe os seus Messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros. Aí, olha só essa. Espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Eles são gerentes, mas existem milhões de espíritos puros, os auxiliando a fazer o trabalho. É por isso que Jesus disse, Simão Pedro, embainha tua espada. Se eu quisesse, pediria ao Pai, e ele me enviaria uma legião de anjos. Lembra? Para impedir que eles me prendessem. Então, quando. Deixa eu só. Gente, se vocês soubessem quanta coisa que eu abri aqui, ia ser complicado. Então, olha só. Quando a gente lê esse primeiro versículo aqui da Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe. Deus criou os espíritos simples. As trevas cobriam o abismo. Ignorantes viviam na escuridão, não havia conhecimento, não havia sabedoria. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é? Então aí a gente começa a. Lembra daquilo que nós falamos, dos neurônios ligados, fazer. Quem viu aquele vídeo que eu mandei? Começar a fazer o link com as conexões. A gente vai ligando uma coisa na outra. Vai ligando uma coisa na outra. A gente vai percebendo que é muito mais além do que a gente pensa. Vai muito mais além. E aqui, voltando a Cláudio Fajardo, ele vai dizer aqui, ó, se desta forma o início
foi o início, o fim já sabemos, a perfeição. Todos nós que aqui estamos, um dia seremos Cristos. Um dia, todos nós seremos escolhidos por Deus para ser o Messias. Porque o Messias é um dos Cristos que Deus escolhe para fazer uma determinada missão. Então, existem milhões de Cristos, porque meu pai trabalha até hoje. Deus nunca parou de criar espíritos. Então, já existem milhões de Cristos. Aqui na Terra, é outra coisa que eu estava estudando, aqui na Terra, no planeta Terra, para que a gente possa evoluir, precisamos da reencarnação. Concordam? É através da encarnação que a gente evolui, não é assim? Aqui na Terra. Mas pode ser que em outro planeta o processo de evolução seja diferente. Na Terra, o nosso processo de evolução é através da reencarnação em corpos materiais. Aí a pessoa vai dizer, mas como assim? Como é que é Júpiter? É planeta pedregoso? Não. Os planetas pedregosos do nosso sistema é o quê? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. 4 planetas pedregosos. Só 4. Os outros são planetas o quê? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Plutão não é mais planeta, mas vamos botar Plutão aí? São gasosos. Como é que no planeta gasoso o processo pode ser de reencarnação? O processo evolutivo pode ser de outra forma. Entendeu? Na Terra, nós evoluímos através da reencarnação. Desencarna, vai para o plano espiritual, passa uma temporada lá, depois passa a elaborar um novo corpo físico condizente com o planeta Terra. Porque o corpinho que a gente fabrica aqui não serve para Marte. Não é verdade? Nosso plano. Nem para viver debaixo do nosso oceano serve. Não é? O corpo que eu elaboro para viver aqui sobre o nosso solo não pode ser utilizado para nós vivermos debaixo do oceano. Não dá. Não dá. A não ser que você fique dentro, né, de um submarino, um negócio desse. Mesmo assim, o submarino não consegue ir muito fundo. Senão o submarino, ó, explode, não é assim? Explode. Então, o nosso corpo só serve para a gente viver sobre a Terra. Sobre a Terra. Não em qualquer lugar do planeta Terra. O Não. oceano é como se fosse outro planeta, né? Para Dentro a do, gente é outro planeta. dentro do Explorar, planeta Terra. né? Porque a gente só conseguiu explorar até um certo nível, uma certa Sim. profundidade. Abaixo dessa profundidade, a gente não tem mínima noção do que tem lá. Pode, como dizem aí aqueles, né, pesquisadores, ufólogos, pode até ter uma outra civilização lá nas entranhas, bem lá embaixo, que a gente não vai ter a mínima noção. Quando tem um desses tsunami, de vez em quando aparecem os peixes meio esquisitos, né? Porque aquelas águas trazem das profundidades. Mas a gente pode ir das fossas abismais do oceano? Não, não podemos. Como é que a gente pode saber que não existe seres
inteligentes vivendo lá, adequados, adaptados àquela atmosfera. Alguém pode martelar e dizer que não existe? Claro que não. Claro que não. A gente só pode ir até uma certa profundidade. Mas a gente sabe que lá no fundo do oceano tem fossas, não tem? Aquelas fossas profundas que nenhum instrumento humano ainda conseguiu ir. Ou alguém já conhece o fundo do oceano? Na sua profundidade total? Claro que não. A gente não tem a mínima ideia. O que a gente sabe é que esse corpinho aqui não pode nadar nem 1 metro abaixo. Não pode ficar nem 1 metro abaixo da água por 10 minutos. Assim, sem nada. A gente não pode ficar. Tem gente que. Nem 5 minutos, né? Eu acho que a gente não pode ficar debaixo d'água. Nem 5 minutos. No máximo, a gente consegue prender a respiração 3, 4 minutos e olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. É Mas, igual os animais que estão no mar não conseguem viver na terra, né, Rose? exatamente. Então, a gente vai vendo isso aqui. Então, esses cristos, né? Esses cristos são espíritos perfeitos. Agora, Deus escolhe entre os cristos Messias para cumprir certas determinações. Certas determinações. Então, muitos sóis, aí depois aqui, né? Muitos sóis se passam desde o instante em que o espírito sai das mãos do Criador. Gente, quanto tempo será que leva para um espírito, desde que ele saiu da mão do Criador até se tornar espírito puro? A gente não tem a mínima ideia. Então ele fala: muitos sóis se passam desde o instante que o espírito sai das mãos do Criador, até que ele volte a mão para estar próximo do Criador em base de amor. Por isso a peregrinação. Você sai das mãos do Criador simples e ignorante. E começa a sua peregrinação. Até que, terminada a sua peregrinação, que é a conquista desse conhecimento que está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, né? Para fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, quando você conhece, interioriza essa verdade, você volta para perto do Criador, só que em bases de amor. Haja luz, disse Deus, nos instrumentalizando para vencer a noite do egoísmo. Haja luz. Aí todo mundo pensa o quê? O sol apareceu. Mas isso foi representado assim na Bíblia. Como é que eles entenderiam isso? Haja luz. O que é a luz? Haja luz, disse Deus, nos instrumentalizando para vencer a noite do egoísmo. A luz é o conhecimento. Às vezes a gente brincando, a gente diz assim: faça-se a luz. Né, doutor? Faça-se a luz. Ah, senhor, pô, me dá uma luz. Não adianta não falar isso. Ah, senhor, me dá uma luz. Às vezes você está ali tentando entender uma coisa, você diz: meu Deus, isso está muito complicado. Ah, senhor, pelo amor de Deus, me dá uma luz. Olha aí. É o start. Haja luz, disse Deus, nos instrumentalizando para vencer a noite do egoísmo. Mas quando tu deres esmola, tua boa obra, disse o Cristo, mostrando-nos que este momento mágico da vitória sobre nós mesmos é questão de tempo.
Hoje eu estava estudando também no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. É tanta coisa, gente, que eu fico louca. Eu digo, senhor, dá-me tempo para tudo isso. Aqui, no capítulo, deixa eu ver só aqui, pegar aqui. Página. É a primeira parte. Deixa eu ver aqui. Peraí só um instantinho. Que está lá no Evolução. É do livro. É que eu tenho Evolução em Dois Mundos, velho e novinho. Aí o velho é no capítulo 10 que eu tenho um velho e um novo. Porque a maioria das citações dos outros autores está tudo baseado nas páginas do velho. O meu velho é esse aqui. E o novo é esse aqui. Então, as referências bibliográficas estão tudo baseado nisso aqui. Então, eu tenho que ter os dois. Do capítulo 10, olha só como uma coisa é fantástica. Chama-se Palavra e Responsabilidade. Aqui, André Luiz nos fala sobre essa transformação, essa mudança desse princípio inteligente para espírito. E ele vai falar aqui sobre o mecanismo da palavra. O mecanismo da palavra é uma coisa extraordinária. Vocês poderiam estar dizendo assim, a Rose está viajando, mas tudo isso passa por essa mudança, né? Essa mudança que nós, ou melhor, podemos dizer assim, isso está na nossa peregrinação, faz parte da nossa peregrinação. Então, deixa eu pegar aqui, ó, tudo faz parte da nossa peregrinação. Esse livro aqui dos Almino Zimmermann, ele vai dizer assim, olha a pergunta, os planetas podem ser habitados só por espíritos desencarnados? Aí ele vai dizer, entende-se que sim, planetas têm condições biológicas de favorecer a existência de organismos propícios à reencarnação, podem, entretanto, sediar certas comunidades de espíritos desencarnados, que não raro neles estagiam em período de transição. Aí ele vai dizer assim, ó, a fase de transição evolutiva que marca a passagem do princípio psíquico, que é o princípio inteligente, faz parte da nossa peregrinação, para a dimensão hominal, caracterizando-se, então, como espírito, pode levar sob o comando da espiritualidade superior muitos milênios em planetas, até que nenhuma condição de vida vegetal ou animal ofereçam, o que, aliás, nada importa para o espírito que vibra em outra dimensão. Depois ele vai falar aqui, né, sobre tudo, cada coisinha que será feita para que esse princípio inteligente possa ser pleno como espírito. E uma delas é a capacidade da fala. Então, ele vai falar que eles vão trabalhar o nosso aparelho fonador, de forma que a gente possa desenvolver a fala, porque os outros animais não conseguem ter essa fala. O cão, o canídeo da era primitiva, latia. O de hoje continua latindo. O gato, né? Os felinos da era primitiva miavam. Os de hoje continuam
miando. Mas com o homem isso não aconteceu. Então ele diz aqui, com extremo carinho, de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior. Quem são os técnicos da espiritualidade superior? São os Cristos. São esses Cristos. Compõe a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando, ele vai falar, uma placa na parte posterior, sobre a qual no bordo superior, de ambos lados da linha média, se apoiam. E ele vai continuar falando. Depois ele vai falar das cordas vocais. Ele vai falar da laringe. E ele diz assim: aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes. E para isso a linguagem surgiu entre os animais sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema, a mímica, foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para serviços de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves. Mas o homem, ele precisou de uma coisa maior. Não podia ficar limitado a isso. E aí vai sendo desenvolvido o quê? Esse som que vai dar origem à nossa palavra. Depois, ele vai falar do pensamento contínuo, que é uma coisa que os animais não têm, mas nós temos. Então, tudo isso, gente, tudo isso foi feito por quem? Foram feitos pelos Cristos. Que quando um princípio inteligente já estava preparado, esse princípio inteligente era levado para algum local, que ninguém sabe, e durante milênios ele ia sendo preparado. Algumas coisas iam sendo modificadas no seu corpo, né, na sua estrutura, para que ele pudesse, mais tarde, né, se tornar um espírito. Agora, um espírito com letra maiúscula. Então, ele vai dizer aqui também, os Alminos Zimmermann, se prestarmos atenção à história das civilizações, verificaremos que várias comunidades de espíritos de cultura, então nitidamente superior à existente na Terra, estiveram entre nós, ajudando a evolução terrestre, retornando depois às regiões de origem. Então, a passagem desses espíritos entre nós, pelo seu notável adiantamento em relação dos demais, sugere que aqui estagiaram, alguns em caráter até corretivo, outros a serviço do Senhor. Tudo isso fazendo parte da nossa peregrinação. Tá? É a nossa peregrinação. Desde que a gente sai das mãos do Pai, simples e ignorantes, até que a gente chegue ao fim da nossa peregrinação. E a gente se torne um espírito puro. Tem um outro livro aqui, e tudo isso, gente, falando da nossa peregrinação. É falando disso que o Cláudio Fajardo disse aqui. Tem um outro trecho também que eu achei muito interessante, que ele vai dizer assim, que a doutrina espírita ela vem preencher todas essas lacunas, apresentando-nos a evolução como um processo espiritual. Porque a ciência de hoje ela está procurando o quê? O tal duelo perdido. Não fica procurando o elo perdido?
Mas o elo perdido não está aqui na Terra. Ele não está na Terra. Por quê? Porque quem evolui é o espírito. A matéria não evolui, ela apenas se transforma dentro de uma complexidade crescente para dar ao espírito melhores condições de progresso. Então, esses grandes devas, esses espíritos crísticos, eles ficaram trabalhando o quê? A matéria. Eles ficaram trabalhando a matéria nos grandes laboratórios da espiritualidade, para que essa matéria pudesse estar em melhores condições de progresso para o espírito. Quando os homens estavam vivendo dentro das cavernas, o cérebro do homem era atrás da face. Ele era atrás da face. O que não proporcionaria um bom processo evolutivo para aquele homem. Então, eles vão trabalhar. Então, aqui, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ele está falando da questão 607 do Livro dos Espíritos. E está lá escrito assim, ó, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, como ele diz, tudo na natureza se encadeia. Depois ele vai dizer aqui, ó, que o corpo desse espírito vai passar em várias intervenções espirituais. É assim que, atingidos os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo, é bem abaixo do primitivo, infraprimitivo, demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis no perispírito, nos petrechos de fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar um novo ciclo de progresso. Os antropóides das cavernas foram os ancestrais dos humanos. Eles sofreram transformações biológicas através de extraordinárias experiências feitas pelos prepostos de Jesus, outros Cristos. Porque Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Abaixo dos Messias estão os Cristos. Então, aqui, ó, até conseguir as características do homem futuro. Estas experiências foram feitas no perispírito em períodos de intervalos entre uma reencarnação e outra. Aí estão os elos perdidos da ciência. E não foram somente os elos que a ciência perdeu por ignorar a realidade espiritual da vida, mas tantos outros conhecimentos que certamente teriam feito a humanidade mais feliz. Depois ele vai dizer assim: alguns milhões de espíritos rebeldes deste mundo longínquo passaram a reencarnar aqui no nosso orbe. Espíritos rebeldes vindo de outras esferas, com a finalidade não só de reajuste moral, pela vivência em um mundo ainda primitivo, como também para ajudar no progresso dos espíritos em que estavam aqui na Terra, em transição para o reino animal. Depois ele vai dizer o seguinte aqui, que eu achei muito interessante. Para a reencarnação aqui na Terra dos primeiros capelinos, como assim são chamados, foram escolhidos os corpos mais aptos das fêmeas dos antropóides, que já tinham sofrido intervenções sutis no seu perispírito, podendo gerar, sim, corpos mais bem preparados para abrigar espíritos mais evoluídos. Dessa forma, através de inúmeras reencarnações, deu-se a miscigenação dos caracteres genéticos de capelinos
e naturais da Terra, formando a raça adâmica. Então, olha as informações que nós recebemos. Olha as informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quem evolui é o espírito, não é a matéria. Agora, os grandes devas da espiritualidade, os cristos, os engenheiros estelares, eles vão trabalhar nessa matéria, tá? Porque ela apenas se transforma dentro de uma complexidade crescente para dar ao espírito melhores condições de progresso. Vamos aqui fazer uma comparação. Vamos pensar no carro, nos primeiros carros, como eles eram. Hoje você tem o BMW, só estou falando assim, né? Os top de linha. Você tem o Porsche, você tem uma Mercedes conversível. Estou indo lá em cima. Aí você compara com um carro, eu nem sei mais ou menos a data que o primeiro carro foi. Aqueles carros de 1890 e qualquer coisa, 1900. Lembra? Consegue imaginar aqueles primeiros carros? Bota do lado do Porsche. Qual a velocidade que um carro daquele andava? 10 km/h? 20 km/h? Não, 20 acho que era muita coisa, né? Agora pensa o Porsche. Hoje, o que foi preciso fazer com esses carros, com essa máquina? Não foi preciso trabalhar essa máquina? Porque imagina você, 2000 nós estamos no ano 2026. Ó, o primeiro carro, Rose, 1886. 1800. Imagina você, trânsito Avenida Brasil. Você bota um carro de 1886 para andar na Avenida Brasil 8 horas da manhã. O que vai acontecer? Acidente. Não é? Lá em 1886, todo mundo ficava assim. Meu Deus, tem um seriado que eu adoro, chamado Os Mistérios do Detetive Murdoch. Essa história se passa no Canadá por volta de 1900. Então, no seriado entra todas essas inovações aí, né? Então, quando apareceu lá em Toronto, o primeiro carro, assim, andava, os caras botavam aqueles binóculos, né? Aquelas capas, aqueles chapéuzinho, e iam dirigindo, né? Que só dava uma pessoa sentada no carro, né? Andando a 10 quilômetros, o pessoal saía correndo pela rua, apavorado, que ele via numa velocidade astronômica. Nem sei se era 10 km/h. Hoje, um Porsche viaja quanto? Ele bota 200 por hora? Vai botar, né? Vai botar. Mas aquela máquina de 1800 e... 1800 e quanto? Você falou? 86. Aquela máquina ia conseguir dar 200 por hora? Claro que não. Aquela máquina ia conseguir andar a 60 por hora? Claro que não. Para os tempos de hoje, um carro, para ser útil, ele precisa pelo menos andar numa velocidade de 60, 80, né, dentro da velocidade aqui, não é verdade? Senão, ele não tem utilidade. Você pegar um carro que só anda no máximo 20 por hora, meu Deus do céu. É igual uma carroça, né? Ou valeta, que é uma carroça. Tem carroça aí, ó, que vai a toda. Então, essa matéria precisou passar por uma transformação para que ela, hoje, pudesse ser útil.
Deve ser útil para transportar pessoas, não é? Porque aquele carro de 1880 e qualquer coisa, que inclusive só dava para levar uma pessoa, não teria nenhuma utilidade hoje. Assim também foi com os corpos que iam receber os espíritos. Conforme o espírito vai evoluindo, ele precisa de quê? De corpos melhores, para que esse espírito possa o quê? Demonstrar a sua inteligência. E Deus vai aperfeiçoando esses corpos, que é uma matéria. Então, essa matéria vai passando por transformações. Ela não evolui, ela passa por transformações. Quem evolui é o espírito. Então, a partir do momento que o espírito sobe um degrau, a matéria que ele utiliza também tem que passar por modificações. E assim, isso tudo que eu tenho falado até agora faz parte do quê? Da nossa peregrinação. Então, quando está lá na Gênese e no Livro dos Espíritos, na 115, nós fomos criados simples e ignorantes. Quando você imagina uma mônada saindo das mãos de Deus, você poderia, vamos imaginar isso, pensar no homem hoje, que aquela seria o homem de hoje? Claro que não. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. Deus já sabia. Por isso que ele deu essa missão. Vão sair por aí, fazendo a peregrinação, buscando se desenvolver, desenvolver a inteligência. Enquanto vocês vão desenvolver a inteligência, meus prepostos, meus messias, vão escolher seus cristos para trabalhar o quê? Indumentárias para vocês. Vocês vão desenvolver da inteligência para se aproximar de mim. E os cristos, chefiados, liderados pelos messias que foram escolhidos por Deus, e Jesus é o Messias escolhido por Deus, tem uma falange de cristos trabalhando com ele. E esses cristos é que vão para os laboratórios trabalhar os corpos para que aqueles que vão habitar, no caso do planeta Terra, possam esses espíritos aqui utilizar esses corpos. Até que um dia não precisemos mais dos corpos, porque alcançamos um nível, e aí nós voltamos às mãos do Pai. E o Pai vai nos dar o título de Cristos e vai nos convidar o quê? A trabalhar junto para ele, com ele, porque tem um monte de espíritos sendo criados e que precisam dessa orientação, dessa organização. Então ele vai dizer aqui, ó, haja luz, disse Deus nos instrumentalizando para vencer a noite do egoísmo. Mas quando tu deres esmola, quando a tua obra, que é a obra própria do justo, né? Disse o Cristo, mostrando que este momento mágico da vitória sobre nós mesmos é questão de tempo. Não saiba, quem sabe, sabe alguma coisa. O saber não é fruto de nada, não é fruto do nada, mas de revelação, obra do tempo e do trabalho. Ninguém sabe de graça, sabe porque quer. A tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. A mão é o instrumento do agir. Ela sempre faz alguma coisa. Nós, o espírito, é quem a direcionamos segundo a nossa capacidade. E tua mão diz da mão de cada um, significando responsabilidade individual perante a soberania consciência. Então,
né? A tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita? A mão é o instrumento do agir. Ela sempre faz alguma coisa. Nós, o espírito, é quem a direcionamos. Somos nós que direcionamos as nossas mãos, segundo a nossa capacidade. E a tua mão diz da mão de cada um, significando responsabilidade individual perante a soberana consciência. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, vocês podem ter achado um pouco complexa, mas eu quis falar sobre a nossa peregrinação, desde que nós saímos da mão do Pai. E é longa essa. E a gente ainda está peregrinando, né, gente? Porque nós ainda não chegamos, ainda não conseguimos voltar. Nós poderíamos dizer que estamos com 25% da nossa peregrinação, talvez os 40% da nossa peregrinação. Baixa um pouquinho a bola, né? Vamos botar 30%. Nós já estamos na nossa 30% realizado da nossa peregrinação. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, opa, peraí. Eu vou aqui pegar esse livro aqui, né? Que vocês até conhecem. O Evangelho por Emmanuel, que é o Evangelho segundo Mateus, tá? Nós estudamos muito isso já, né? O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. Esse é o volume 1 dessa coleção. E eu vou pegar aqui um texto chamado Em Louvor do Silêncio. Gente, minha mesa está tão cheia de coisa que eu não consigo nem achar nada. Em Louvor do Silêncio. Esse texto, ele foi publicado, deixa eu ver aqui, em um jornalzinho chamado Intervalos, da editora Clarim. Então, ele não está em nenhum livro. Ele foi publicado num jornalzinho da editora Clarim. Diz assim, Emmanuel. E depois ele foi publicado na revista Reformador de 1953. Eu não era nem nascida. Diz assim, Emmanuel. Não saiba a tua mão esquerda o que deu à direita. Não se interem os teus adversários gratuitos daquilo que fazes, sob a inspiração da fraternidade e da justiça. Não se informe o mal acerca do bem que praticas. Não invoques a leviandade ao círculo de teu dever, que deve ser bem cumprido. Por isso que o Cláudio Fajardo diz aqui, diz da mão de cada um, significando responsabilidade individual perante a soberana consciência. Responsabilidade individual perante a soberana consciência. Por isso ele diz aqui, não invoques a leviandade ao círculo de teu dever. É a nossa responsabilidade individual, que deve ser bem cumprido. Não busques poeira para a água cristalina. Não te associes à perturbação para a sementeira de harmonia. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos. Destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida em favor do êxito de nossas tarefas. Lembra-te de que os problemas se estendem ao infinito. Enquanto a gente estiver peregrinando, vai haver problemas. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz. E a assistência ao homem enfermo não é igual a que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio, na sementeira de felicidade em nosso próprio
benefício. Então, retornando aqui, o que disse Cláudio Fajardo, encerrando isso aqui, né? A tua mão direita, quando ele fala da tua mão, diz da mão de cada um, significando a nossa responsabilidade perante a soberana consciência. Essa é uma lição para todos nós que estamos fazendo o quê? A nossa caminhada. Desde o momento que nós saímos das mãos do Pai, simples e ignorante, como está no livro A Gênese, né? Lá no livro A Gênese, capítulo 1, item 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, terra com letra minúscula. A terra estava informe e vazia. Simples. Simples. As trevas cobriam o abismo. Ignorância, nada sabíamos, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus criou o homem simples e ignorante, né? E a cada um deu determinada missão. Que cada um use a sua mão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, no final da sua peregrinação, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, para retornar ao Pai. Agora, aprenda de sabedoria, como um Cristo. E um dia esse Cristo será chamado por Deus e receberá o título de Messias para dirigir sistemas, galáxias, formar planetas, trazer um grupo de espíritos para esse planeta, para educá-los, para fazê-los peregrinar até um dia chegarem perto dele. Porque o que Jesus falou? Vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. É o trabalho do Messias. Ser responsável também por um grupo de espíritos. Mas ele não faz isso sozinho. Ele convida inúmeros outros espíritos crísticos para ajudá-lo. Alguns ficam no plano espiritual, mas tem alguns que podem até reencarnar para ajudar nesse trabalho. É espetacular isso, né, gente? E a doutrina nos mostra o tal do elo perdido. Enquanto a ciência nossa procura o elo perdido na matéria, mas ele não está na matéria. Está na espiritualidade. Porque a matéria não evolui, ela se transforma. Quem evolui é o espírito. Alguém, tem 2 minutinhos, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alberto? Não, nessa abordagem aí da peregrinação, né? A gente está peregrinando e chegaremos à perfeição. Então, nesse processo, a gente tem como guia e modelo Jesus, né? Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente seguir os seus ensinamentos e de outros, né, que vieram em nome de Deus também, para nos ensinar o caminho, cabe a nós esse esforço de nos aperfeiçoar e burilando o nosso ser, burilando o pensamento, a palavra, os sentimentos, né? É um burilamento até atingirmos o ponto ideal de perfeição. Então, está nas nossas mãos, né? Quando a gente começa a refletir desse jeito, a gente vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um processo de evolução. Basta você pensar, pensa na evolução da civilização humana. Vamos pensar um pouquinho, não precisa nem muito longe. Vamos um pouquinho longe. Vamos pensar a época de Abraão. Como era a sociedade da época de Abraão? Quase 1.500 anos antes de Jesus. Olha hoje. E não precisa ir muito longe. Ou melhor, não pode dizer, não posso. Ainda existe monumentos
da Babilônia. Se você for no Irã, que é o reino persa, se você for no Iraque, que era a Babilônia, ainda tem templos do período da Babilônia. Ainda existem as pirâmides, alguém duvida? As pirâmides estão lá, 3, 4 mil antes de Cristo. Elas estão lá. No mundo atual ainda tem as pirâmides, né? Estão lá. A grande pirâmide ainda está lá, em pezona lá. Muito prédio moderno caiu, mas ela está lá. A esfinge ainda está lá. Mas pensa naquela sociedade. E a sociedade hoje? 3.000 anos, vamos pensar antes de Cristo. A sociedade não evoluiu? Claro que evoluiu. Claro que evoluiu. E se essa sociedade evoluiu, o homem evoluiu. Aquele homem que só andava de barco, carroça a cavalo. Hoje ele anda no supersônico. A sociedade evoluiu. E ela evolui como? Através do conhecimento, não é assim? Através da ciência. Olha aí, Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, foi um boom. A máquina a vapor, e vai por aí afora, né? O homem corta os mares. Aí, depois veio o trem, arrebentando, né? A terra singrando. Eles olham o meio de transporte. Depois veio um homem que coloca uma máquina no ar. E você fica até hoje, meu Deus, como é que esse troço não cai? E você viaja para lá e para cá, nos aviões. Parou por aqui? Vocês acham? Estão planejando em 2028 botar uma base na Lua. Detalhe, a base que estão pensando em construir, os americanos em 28, os chineses em 29, da Lua, não é para o pessoal morar lá, não. É para ser um ponto vamos dizer assim, descanso e organização para poder ir para Marte. A Lua vai ser, tipo assim, um entreposto. As naves saem da Terra, param na Lua, se reabastecem, aí fazem alguma coisinha, dali Marte. Vai ser um entreposto para Marte. E vocês acham que isso vai demorar 100 anos? Eu acho que não. Em 28, eles já querem botar a base na Lua. 28, 29, 30. Mais 20, 30 anos, uma base em Marte. E aí? Como é que fica? Agora, é o conhecimento, é a ciência. Assim caminhou a evolução. Logicamente, os devas da espiritualidade, ó, potencializando isso aí. É assim que caminhou do passado até aqui e vai caminhar para frente. Então não tem nada de misterioso. Como diz o povo por aí, essa nave não está sem o seu capitão. Ela tem um capitão. É lógico que nós, os homens, de vez em quando, a gente faz umas bandalhas, não faz? Faz umas bandalhas, que atrasam um pouquinho, atrapalham um pouquinho. Mas daqui a pouco vem o corretivo e o povo ajeita o negócio e assim continua. E assim sempre será. E assim sempre será. O que a gente precisa é ter fé, acreditar que Deus está no comando de tudo isso. E seus prepostos, são os cristos, também. Não deixam passar nada, até porque eles são infalíveis. E o Espiritismo nos dá esse conhecimento, sem nenhum mistério, sem nenhuma demagogia, sem nos considerar melhores que ninguém. É a realidade que está aí. Negar isso eu acho mais difícil do que aceitar. Mas todos têm o direito. Gente, agora que esse pessoal voltou da Artemis 2, não voltou lá de perto da. Eles deram a volta lá da Lua? Pô, não tem gente dizendo que aquilo não existiu? Que aquilo foi uma fantasia? Que ninguém foi dar a voltinha lá na Lua nem nada? Que isso é uma fantasia que o homem não pode ir lá.
Ainda tem gente que acredita nisso. Que Agora eles vão falar que é IA, né, o Rose? Disney, tudo é IA. Aquilo foi criado pela IA. Não teve nada daquilo. Esticaram aquilo na terra, aí começa a botar um monte de besteira. Sempre terão os negacionistas. Nós temos que respeitar, né? Então, gente, semana que vem a gente vai começar aqui, dia 22. Esquerda e direita são faces de um mesmo todo. 22 de abril, anotem aí. Daqui a pouco, né? Daqui a 10 minutinhos, começa a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Então, é mais trabalho que, que vamos abraçando, porque nessa peregrinação que nós estamos fazendo, nós também não podemos ficar sentados, né? Aí, o Menezes, precisamos trabalhar, não é, Menezes? Vamos trabalhando. É uma peregrinação. Fala, Menezes. Liga aí o microfone aí. Aí, ficou? Quando você estava falando referente ao automóvel, a evolução do carro, eu lembrei de Henry Ford, quando ele montou lá no fundo do quintal da casa dele, a primeira charanga, o primeiro carro que ele criou, ele inventou, ele teve que quebrar a cerca da frente da casa dos pais dele para sair com aquele carro para buscar a namorada. Foi um corre-corre pela rua da cidade tremenda. E hoje tem até hoje existe o carro com o nome dele, Ford. Ele que É. inventou o carro. Então, olha só. Né? E hoje está aí, né? Hoje estamos aí. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente está andando no carrinho sem rodas. Ó, cada um com seu carrinho, viajando por aí sem botar as rodas no chão. Alguém duvida? Eu não. Eu não duvido. Se o pessoal bota um avião para carregar 300 pessoas no ar, por que não pode ter um carro para carregar duas? E ficar. Não é? Claro, claro que pode. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Estaríamos no. Igual os Jetsons, né? Exatamente. E não está demorando muito, não, gente. Não está demorando muito, não. Tá? Nós já temos aí uma série de coisas. O que não falta é protótipo. Não, já é realidade. A Embraer lançou agora um avião que sobe verticalmente com capacidade para 4 pessoas. Vai ser tipo Uber, vai se deslocar de um ponto a outro, transportando as pessoas. A pessoa liga, pede serviço, vai para o ponto onde fica a aeronave e se desloca para onde quer. Já é realidade. Então, o Beto às vezes diz assim: eu não vou pegar isso, não. Eu digo, Beto, isso é que vai pegar você, não é você que vai pegar isso. Isso é que vai pegar você, porque está acontecendo já. Já está acontecendo. Né? Então, gente, a gente vai encerrando o nosso estudo, né? Pensando que, nossa, né? Eu adorei a palavra peregrinação para a gente, né? Para a nossa história. É verdade. É uma peregrinação maravilhosa, né? Maravilhosa. É a história do homem no planeta Terra. É a história do espírito. E aí a gente, quando vai. Você junta um pouquinho aqui de André Luiz, um pouquinho aqui de outro, um pouquinho aqui de outro, e você vê que, no fundo, todos eles já estão dizendo a mesma coisa. Então, a gente vai estudando e pegando e fazendo os links, né? E compreendendo essa grande verdade. Então, que Deus nos abençoe. Denise, faz a nossa prece aí de agradecimento, minha amiga. Faço assim, Rose. Então, agradecendo ao nosso Pai Celestial, toda essa gama de conhecimentos que a gente vai aos poucos absorvendo, porque eles são primordiais para a nossa evolução. Agradecemos, Pai, e lhe pedimos que permaneça conosco em nossos corações, para que nossos sentimentos sejam apurados, que os nossos pensamentos sejam melhores e que nossas ações possam refletir
toda a sua lei e todo o seu amor. Obrigado, Senhor. Que Graças assim a seja. Deus. Gente, eu queria relembrar a todos que sexta-feira, às 4 horas da tarde, Denise, até vou pedir para você falar isso na radiação, né? Nós teremos a nossa palestra comemorativa sobre o Livro dos Espíritos. Não vai ter o estudo dos bastidores da obsessão. Nós teremos um palestrante que vai falar sobre Deus, inteligência suprema, em comemoração à publicação do Livro dos Espíritos. Convido a todos, eu vou mandar o cartazinho, divulguem. Então, sexta-feira, 4 horas, temos um encontro aqui na casa. E depois teremos o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom? Um beijo no coração de todos, um bom trabalho para vocês, com muita paz, com muito amor.